Amém. Graça e paz a todos os tadelianos que nos acompanham nessa série de mensagens sobre o valor de uma célula. E nós estamos caminhando aqui hoje para a terceira parte da nossa célula, da nossa série, melhor dizendo, onde nós vamos estar falando sobre o Cristo que vive em uma célula. Engraçado que eu vejo muitas pessoas às vezes falar assim que não gosta de célula. E teologicamente é possível você provar que Jesus Cristo, ele vive numa célula. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam uma célula, uma comunidade autêntica, uma koinonia. Então Deus vive em célula, Jesus vive em uma célula. Queridos, por que nós devemos valorizar a nossa célula? Como eu disse, um dos pontos principais, Jesus vive em uma célula. Eu quero ler um texto com vocês, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. É muito apropriado esse texto. Veja o que diz: há um só corpo, uma só igreja. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Esse texto nos dá a ideia bem ampla do corpo de Cristo, do que é fazer parte do corpo de Cristo, que esse corpo com muitos membros, no entanto, forma uma unidade perfeita, linda, maravilhosa. Queridos, o que caracteriza a vida comunitária da Igreja de Cristo? Quais são seus fundamentos? Em torno do que ela se fundamenta? Quais são as características, quais são os fundamentos da vida comunitária da Igreja do Senhor Jesus? E por que nós afirmamos que Jesus Cristo vive em uma célula? A Trindade inteira, Pai, Filho e Espírito Santo, vive em comunidade. É uma unidade perfeita. E é por esse motivo, por essa razão, que nós devemos valorizar, prestigiar, amar a nossa célula. Porque isso está na essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade vive em comunidade, vive essa unidade perfeita. Então, o que caracteriza a vida comunitária da igreja cristã é o fato do próprio Deus viver em comunidade. Os fundamentos da nossa doutrina, do nosso ensinamento, os fundamentos do nosso estilo de vida está baseado, enraizado nesse princípio de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vive esta comunidade, essa unidade perfeita. Então, antes eu quero mostrar, antes de falar dessa vida comunitária, dessa vida de comunhão profunda, eu quero mostrar para você o que não é uma comunidade. Porque se a gente começa a saber o que não é comunidade, a gente automaticamente passa a entender o que é comunidade. Então, o que não é comunidade? Um aglomerado de pessoas. Não é o fato de ter muita gente juntas que se define, que se fundamenta
uma comunidade. A igreja não é apenas uma multidão desconectas de pessoas que frequenta programas públicos juntos. E isso está muito longe de ser igreja. Então, não é o fato de estar juntos, não é o fato de frequentar alguns programas juntos que afirma, que caracteriza que nós temos uma vida em comunhão. Então, a igreja é muito mais do que estar juntos. Comunidade, comunhão, é muito mais do que se encontrar, é muito mais do que viver juntos. Então, o fato só de estarmos aglomerados com muitas pessoas, isso não caracteriza uma vida de comunidade. Eu quero que você guarde bem isso aí. Outra coisa que não é comunidade, um grupo de pessoas que realizam tarefas juntos. Nós estamos juntos e a gente faz muitas coisas juntos. Isso também não define uma vida de comunidade. Apesar de ser um lugar onde as pessoas realizam tarefas juntos, né? A igreja é muito mais do que isso. Até uma fábrica, até uma empresa, né? Tem muitas pessoas que fazem coisas juntos, mas isso não é necessariamente uma vida de comunidade. Se Deus vive em comunidade, a igreja precisa viver em comunidade. Se Deus vive em uma unidade perfeita, nós precisamos buscar viver uma unidade perfeita. E as células é a base de tudo isso. Por isso, nessa palavra, você vai conhecer os princípios e saber os caminhos, o porquê que nós somos uma igreja em células e por que devemos valorizar as nossas células. Uma outra coisa também que não é uma vida de comunidade é o fato de ser um grupo de pessoas que cultiva interesses próprios. Não é porque nós temos interesses próprios que isso caracteriza a nossa vida de comunidade. Para alguns, as pessoas só fazem sentido se for para preservar o seu interesse pessoal. Não, nós não queremos ganhar pessoas, nós não queremos crescer como igreja por interesse pessoal, por interesse próprio. O fato de nós querermos viver o evangelho, ganharmos vidas, isso está ligado à nossa essência de comunidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós não queremos crescer por vaidades, por interesse pessoal, por interesse próprio. Nós não somos uma igreja que busca crescimento pelo crescimento. Nós buscamos crescimento porque nós entendemos os valores e os princípios do próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele vive em comunidade. E nós queremos alcançar pessoas porque o nosso propósito é viver esse estilo de vida, é viver a comunidade dos céus. Uma outra coisa também, queridos, que não é uma vida comunitária, é que a igreja não é um gueto. Um gueto é um lugar de confinamento, que serve para afastar os que estão dentro daqueles que estão fora, né? Um gueto é um lugar onde força a individualização. Nós não somos um grupo individual, exclusivo, não. Nós entendemos que a igreja transcende tudo isso. Então, nós não somos um grupo fechado, exclusivista, focado em nós mesmos. Nós somos uma igreja que amamos pessoas. Nosso foco é as pessoas, é servir a nossa comunidade. Nós somos uma igreja que
entendemos que o nosso lugar é fora das quatro paredes. Nós não somos um gueto, nós não somos os únicos, não, nós somos uma igreja aberta e voltada para as pessoas. Então, posto o que não é comunidade, uma vida de comunidade, vamos focar agora naquilo que é a essência do Evangelho. Uma das coisas que nós, liderança, precisamos entender, queridos, é que quando nós falamos de relacionamento, falamos de célula, falamos de discipulado, nós não estamos falando de coisas, de tarefas, nós estamos falando, isso tudo que eu acabei de falar, isso nos arremete para o estilo de vida dos céus, uma vida de comunhão, uma vida de unidade, e é isso que nós estamos buscando. É por isso que valorizar a célula, a vivência em célula, isso nós estamos buscando com isso, nos aperfeiçoar como o Pai, como o Filho e o Espírito Santo vive. Lucas nos diz que a comunhão é uma das principais características da comunidade das origens. A comunhão, ela é uma característica principal do Evangelho. Para você entender o que eu estou querendo te dizer, simplesmente não existe Evangelho sem comunhão. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Por isso que o escritor Lucas, ele fala que a comunhão é uma das principais características da vida em comunidade. Querer estar junto, perseverar nisso, buscar isso. Um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, e eu digo até mais, uma liderança autêntica que prega o verdadeiro evangelho de Jesus, jamais teria coragem de excluir a comunidade, a comunhão do evangelho, porque se você tira a comunhão do evangelho, já não existe mais evangelho. Então, comunidade, essa palavra, ela vem, é uma palavra latina, que se pronuncia mais ou menos assim, nem sei se eu vou pronunciar certo. Comunitas. Essa palavra é o resultado da junção de duas outras palavras, unitas, que significa muitos formando uma só unidade. Olha que coisa linda. Então, comunidade é muitas pessoas formando uma só unidade. É isso que dá a ideia de ser igreja. Muitas pessoas formando um só corpo. Muitas células formando uma só igreja. Muitos membros, o corpo tem muitos membros, formando um único corpo. Esse é o padrão, é o estilo de vida no céu. Pessoas que dizem assim, eu não gosto de vida em comunhão. Então você tem que aprender a gostar, porque lá no céu é assim que vive. Eu não gosto de célula, então você precisa aprender a gostar, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em células. Ah, eu me frustrei com a célula, eu me machuquei, eu me decepcionei com a célula. Pois então você precisa aprender a crescer, perdoar, amar, tolerar, relevar. Precisa crescer para viver. Se você é tão bom, você é tão santo, precisa aprender a viver com os que não é tão santo, os que não são tão bons, né?
Ok? Então, veja bem, a palavra grega que o Novo Testamento emprega para comunhão é koinonia, que significa basicamente compartilhar. Preste atenção, ter coisas em comum. A ideia é algo orgânico. É por isso que o Novo Testamento ensina que só o Espírito Santo é capaz de criar um verdadeiro senso de comunidade entre os crentes. Eu não dou conta de produzir a comunidade, você não dá conta de produzir a comunidade. A comunidade, quem produz é o Espírito Santo. É Ele que nos une num só corpo, numa só fé, num só batismo. É Ele que nos une num só Deus, num só Pai. Ele é que forma essa comunidade. Eu não crio a comunidade, eu entro na comunidade. Eu me insiro na vida de comunidade. Então, quando se fala de célula, nós não estamos falando de um programa de igreja, nós não estamos falando de uma atividade de igreja, nós estamos falando de algo que vem dos céus. Nós estamos falando de algo que o próprio Pai, Filho e Espírito Santo vivem. Eles são a mesma pessoa, preste atenção. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é três Deus, é o mesmo Deus vivendo em harmonia, em plena comunidade. Comunhão. Comunhão é algo dos céus. Então, quando nós vamos lá para a célula, e ali nós temos várias pessoas, vários membros, forma uma só unidade do corpo de Cristo. Queridos, Deus leva tão a sério a comunhão na igreja, que Ele nos manda preservá-la. A coisa mais sagrada na igreja chama-se comunhão. E nós temos mandamento na Bíblia para preservar a comunhão. A Bíblia diz, olha o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui ele está dizendo que é para você fazer algum esforço? Não. Está fazendo para você fazer esporadicamente algum esforço? Não. Está falando que é para você fazer todo esforço para preservar a unidade e a paz no corpo de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 19 diz assim, olha, por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é para a gente fazer todo o esforço que conduz à paz e à edificação mútua, ou seja, uns ajudar os outros a crescerem. Então, quando eu tenho alguém lá na célula com difícil temperamento, eu não devo afastar dele, eu devo corrigi-lo em amor. Se eu tenho alguém que tem deficiência de caráter, eu não devo omitir, eu devo aproximar e corrigi-lo. Não importa se ele vai ficar zangado, chateado, se ele vai entender, mas se você faça em amor, né, edifique. É por isso que o discipulado, ele desempenha esse papel com muita propriedade. Porque o que é discipulado? É edificar a vida uns dos outros, nada mais do que isso. É por isso que a Bíblia nos ensina que qualquer coisa que atente contra a comunhão dos crentes é proveniente do pecado. Gente, isso aqui é muito sério.
qualquer coisa, qualquer argumento, qualquer ação, qualquer atitude que atente contra a comunhão dos cristãos, isso vem do pecado. É pecado. Qualquer coisa que tenha como objetivo prejudicar a comunhão dos cristãos, que coloque os crentes uns contra os outros, é de proveniência maligna e não tem nada a ver com Deus. Mesmo que a pessoa chegue falando no nome de Deus, mas se aquilo que ela está falando está colocando uns contra os outros, isso é maligno. A comunhão deve ser preservada. E é por isso que a gente vive em célula, irmãos. Imagina você viver no meio de 1000 pessoas, 500 pessoas. Não tem como você ter uma comunhão profunda, verdadeira, com 500 pessoas. Mas se você está num grupo pequeno, aí você vai experimentar isso, ok? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai nos dar pelo menos 8 elementos em torno dos quais a comunhão cristã se estrutura. No texto, Paulo diz o seguinte: olha, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, esses são os elementos em torno dos quais a comunidade cristã se estrutura. Então, nós não somos um grupo de pessoas desconexas, nós não somos um gueto, nós não estamos aqui só para fazer algumas coisas juntos. Não, a igreja foi chamada para viver uma vida de comunidade. Então, qualquer coisa fora disso não é o evangelho de Jesus. Igreja tem a ver com vida de comunidade. Igreja tem a ver com comunhão, com koinonia. E é por isso que eu preciso valorizar a minha célula. Uma célula é bem similar a uma família. Às vezes a gente fala assim, olha, eu me decepcionei com a célula, eu machuquei-me na célula, eu fui ferido numa célula. E aí a gente deixa a célula. Mas engraçado que às vezes lá na sua casa você também é ferido. As pessoas lá na sua família te machucam, te decepcionam, mas mesmo assim você não deixa a sua família e nem pode deixar. Aquilo tem que ser tratado, conversado, resolvido. E a gente vai crescer e superar aquelas falhas, aquelas deficiências, uns ajudando os outros. Na célula é a mesma coisa, gente. Se você não quer conviver com pessoas difíceis, então você tem que sair desse mundo. Porque aonde você vai, onde você for, existirá pessoas que são diferentes de você. Mas o que nos une é maior do que aquilo que nos separe. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai. Ok? Queridos, olha o que a Bíblia diz aqui sobre um só corpo, de um mesmo senso de completariedade. Nós somos completos, é no corpo, nós não somos. Eu sozinho, eu sou igreja, mas eu não sou a igreja na totalidade, eu sou parte da igreja. Para eu ser igreja, eu tenho que estar no mesmo corpo. Porque a gente fala assim, olha, eu sou igreja. Você é a igreja. Isso é parte de uma verdade. Porque você sozinho, você não é a igreja.
Assim como o braço não pode dizer, eu sozinho, braço, sou o corpo. Não é. Ele é parte do corpo. Ele pode dizer que é o corpo? Pode. O braço pode dizer assim, eu sou o corpo. Mas se ele estiver ligado ao corpo. Mas ele não pode dizer assim, olha, eu sou o corpo sozinho. Você não é a igreja sozinho. Você é parte da igreja. Você é a igreja, mas você está dentro dessa completariedade, um só corpo. A nossa sociedade vê a autonomia como virtude e a deficiência e a dependência como um defeito. Engraçado. A sociedade exalta a autonomia e a dependência como um defeito. Para grande parte da sociedade, a autonomia é igual à maturidade. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é algo muito diferente. A Bíblia nos ensina que nem a dependência, nem a autonomia, mas sim a interdependência. Ou seja, a vida só faz sentido se for compartilhada. Isso é o âmago da coisa, queridos. A vida só tem sentido se você compartilhar. Se você for multimilionário e não poder compartilhar, isso não tem sentido. Então, essa interdependência, eu sirvo, eu sou servido, eu amo, eu sou amado, é uma via de mão dupla. Isso é muito lindo. É a lógica do corpo que deve prevalecer em nossos relacionamentos. Os cristãos, eles são parte uns dos outros. Então eu vou dizer aqui para você nessa palavra, não existe cristão independente na Bíblia, isso não existe. Também não existe cristão autônomo na Bíblia, isso não existe. Isso é uma falácia, isso é falso ensino de falsos profetas, isso não existe cristãos independentes, como não existe cristãos autônomos, isso não existe. O que existe no Evangelho é essa interdependência. Nós somos parte uns dos outros. Isso é o verdadeiro ensino de Cristo. O segundo elemento que o apóstolo Paulo fala é de uma mesma fonte de poder. Ele fala, olha, em um só Espírito. Ou seja, o poder que transforma a minha vida é o mesmo que transforma a vida de todos. Nós temos uma só fonte. Esse é um outro elemento em torno do qual se estrutura a comunidade cristã, é o carisma, é o poder do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que age em mim através da sua vida, é o Espírito Santo que age em você através da vida de alguém. Então, nenhum de nós é capaz de gerar dons e poder espiritual para si mesmo. Nenhum de nós, por mais talentosos que sejamos, somos capazes de produzir o fruto espiritual, sequer. Nós não temos essas condições, nós dependemos uns dos outros. Deus usa você de uma maneira, Deus usa você de uma forma, Deus usa o outro de uma outra maneira, e tudo com o objetivo de ajudar, completar uns aos outros. Por mais disciplinados, nós não somos capazes de enfrentar a oposição satânica que se levanta contra nós. Você pode ser o mais ungido, o mais consagrado, o que lê mais a Bíblia, o que ora mais, o que jejuma mais, mas ninguém é capaz de enfrentar a oposição satânica que se levanta contra nós individualmente. Por
melhor que tenha sido o nosso treinamento intelectual, nenhum de nós é capaz de produzir estratégias válidas para operar no contexto do reino de Deus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu preciso, você precisa. Então não confie no seu intelecto, não confie nos seus muitos treinamentos. Tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo ajuda, tudo tem o seu lugar. Mas nós precisamos dessa fonte. A igreja precisa dessa fonte. Do jeito que o irmão A precisa, o irmão B também precisa. Do jeito que você precisa, eu também preciso dessa fonte de poder que é o Espírito Santo. Terceiro elemento, do mesmo futuro, uma só esperança. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha, nenhuma só esperança. Todos nós, os que estamos em Cristo, teremos um futuro juntos. Por isso que eu disse, se você não gosta de céu, você tem que aprender a gostar, porque lá no céu você vai viver assim. Deus vive assim. Se você não gosta de relacionamento de comunhão, você tem que aprender a gostar. Existe alguma coisa aí na sua vida que precisa ser resolvido. Deus tem planejado para todos nós um futuro cheio de esperança. Deus diz, eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Corpo de Cristo, nós, ainda que vivemos atribulados, ainda vivemos uma vida cheia de percalços e dificuldades, mas nós temos uma esperança, um futuro cheio de esperança. É por isso que a nossa esperança deve ser um dos fatores mais importantes da nossa comunhão. Porque se hoje a nossa comunhão ainda não é perfeita, um dia ela vai ser. Você pode acreditar nisso. Então eu estou investindo muito na minha célula. A minha célula pode não ser a célula mais perfeita, mas ela vai ser. Eu posso não estar vivendo uma comunhão perfeita, mas eu vou chegar lá, isso é esperança. Gente, a gente precisa acreditar no futuro. A gente precisa acreditar nessa esperança de que fulano vai crescer, fulano vai ter vida transformada. Essa vida com Jesus vale a pena. Viver em célula é muito gostoso. Um outro elemento que o apóstolo Paulo expõe para nós é quando ele fala da mesma atitude de submissão. Ele fala, olha, nós temos um só Senhor. Então está todo mundo submisso à mesma autoridade, ao mesmo poder, ao mesmo Senhor. A nossa comunhão está organicamente ligada ao fato de que todos nós temos um só Senhor. Todos nós estamos ligados, atados e submetidos ao senhorio de Jesus. Não há ninguém na igreja fora desse contexto. Todos nós estamos sujeitos submissos à mesma autoridade, ao mesmo Senhor. Então, veja bem, submissão à soberania de Deus. Nós estamos submissos a essa soberania de Deus, a essa vontade plena de Deus. Submissão aos propósitos de Deus. Todos nós. Então nós não estamos aqui para fazer a minha vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade do A, do B, porque você imagina se cada um fosse fazer a igreja do jeito que ele gosta. Imagina o que seria isso aí. Nós estamos submissos à soberania, à vontade plena de Deus. Então eu estou numa célula porque é a vontade de Deus. Eu vivo em comunhão porque Deus vive assim. Eu vivo relacionamento porque é assim que se vive no reino de Deus. Eu estou submisso a essa autoridade. Eu estou submisso aos propósitos de Deus. As Escrituras Sagradas afirmam, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor prosperará.
Então não é o que eu acho, não é o que eu penso que vai prosperar, é aquilo que está no coração de Deus. Provérbios 19, verso 21. Alguém pode achar que os seus planos são os melhores, mas as Sagradas Escrituras nos ensinam que só os propósitos de Deus irão permanecer para sempre. Então, queridos, é hora da gente voltar o nosso coração para o senhorio, para a vontade de Deus, porque ser cristão é estar submisso a essa autoridade. Amém? Outro elemento que o apóstolo Paulo coloca nesse texto é quando ele fala do mesmo senso de expectativas. Ele diz, olha, todos nós fomos ligados em uma só fé. A fé é um dos elementos que fundamenta a comunidade cristã. A Bíblia diz, a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então essa fé, ela fundamenta a nossa comunhão. É muito interessante como você observar a fé na vida das pessoas. Tem gente que tem fé para... Meu Deus, é muito lindo ver isso. Deus nos desafia a ver a vida, né? A ver a realidade, não apenas como ela é, mas como ela pode se tornar, como ela poderá se tornar. O desafio de Deus é que você veja a vida, é que você veja a realidade, não só pelo lado como ela é, mas pelo lado do que ela poderá se tornar. Isso é fé. Amém, queridos? Isso é muito poderoso. E o outro elemento, penúltimo aqui, que o apóstolo Paulo coloca sobre os fundamentos da nossa vida de comunidade, é quando ele fala do mesmo senso de pertencimento. Ele diz, olha, vocês foram unidos em um só batismo. O batismo é o símbolo da nossa conversão. A conversão implica na experiência de uma nova humanidade, uma nova vivência. Então, olha o que a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: se alguém está em Cristo, se alguém se converteu, se alguém nasceu de novo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo aquilo que está em Cristo tem a marca, tem o selo de pertencimento dessa nova humanidade. Então a igreja está revestida desse novo. A partir do momento que nós estamos em Cristo, as coisas velhas passaram. Agora nós vamos crescendo e amadurecendo e se tornando cada vez mais parecido com o Cristo. E o caminho para viver essa transformação é a vida em comunidade. Por isso, a célula é tão importante. Porque você pode olhar para a célula como se fosse a sua família. Lá na sua família, lá na sua casa, que está seu pai, sua mãe, seus irmãos, todo mundo ali você é conhecido como você realmente é. Quando você está aqui na igreja, as pessoas te conhecem, mas parcialmente, porque elas não convivem com você. Elas te encontram aqui no grupo grande, todo mundo te vê, passa algumas horas com você. Então aqui a gente sabe quem é quem. Agora lá na sua casa, lá na sua família, lá você é conhecido como de fato você é. Isso, levando para o lado espiritual, na igreja onde se reúne ali 500 pessoas, 300 pessoas, 2.000 pessoas, você não é conhecido como de fato você é. As pessoas te conhecem, mas você não é conhecido como de fato você é. Agora, quando você está lá na célula, na sua família espiritual, lá você não precisa de máscara. Lá você não precisa manipular nada. Lá todos sabem quem é você.
sabe das suas qualidades, sabe das suas virtudes, sabe dos seus pontos fortes, sabe dos seus temperamentos, sabe dos seus pontos fracos, sabe, Ele te conhece. Então as pessoas têm condições de te ajudar, e ali você pode viver uma comunidade autêntica, vivida realmente, plenamente. E partindo aqui para o último elemento, o apóstolo Paulo fala é interessante quando ele fala do cuidado de um mesmo pai. Quando ele diz assim, olha, há somente um Deus e Pai de todos. Isso aqui é muito lindo. Uma das coisas mais lindas do cristianismo é que Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, Pai nosso. E eu quero que você preste bem atenção na frase, Pai nosso, não é Pai meu, é Pai nosso. Significa que todos aqueles que estão em Cristo têm o mesmo Pai. Antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. E o Evangelho trouxe essa prerrogativa, porque justamente da forma que Deus vive, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, vive em plena comunhão, é assim que o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer que você e eu vivamos uns com os outros. Então, queridos, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Porque isso implica dizer que nós não escolhemos quem serão os nossos irmãos. Você nunca escolheu quem ser o seu irmão, escolheu? Não tem como você escolher quem é seus irmãos aí na sua família. Espiritualmente também não tem jeito. Como é que eu vou chegar na igreja e falar assim, não, aquele fulano lá não é meu irmão não, aquele ciclano lá não é meu irmão não. É sim, porque não é eu que escolhi os meus irmãos. Mas sim que o Pai é quem toma filhos para si. Estamos todos sobre os cuidados do mesmo Pai. Então, se você tem algum problema aí na célula, com alguém ou com algum dos seus irmãos, o mesmo pai seu é o pai dele, então vai falar com o seu pai. Falar, pai, olha, eu estou tendo problema ali, com o meu irmão tal, assim, eu quero que o senhor me ajude. Fala ao coração dele, eu vou conversar com ele, me ajuda, o senhor é pai meu, o senhor é pai dele, nós vamos resolver. É assim que as coisas funcionam. Nós precisamos recuperar, gente, o valor de comunidade no meio da igreja de Cristo. Porque se você olhar de uma maneira generalizada, a igreja, ela perdeu a sua essência quando ela perdeu a vida de comunidade. Quando ela abriu mão dessa koinonia, quando ela abriu mão dessa vivência em comunidade, então ela perdeu a sua essência. E nós precisamos recuperar isso. Nós precisamos restaurar essa vivência no meio da igreja hoje. Como eu disse no começo, não tem evangelho sem koinonia. Não apenas para o nosso benefício, mas sobretudo em função da nossa missão. Uma vez que a missão é essencial para a comunidade e a comunidade é essencial para a missão. É por isso que nós temos tantas dificuldades para cumprir a nossa missão de evangelizar, de fazer discípulos, porque nós perdemos a essência, que é a vida de comunidade. Nós perdemos a koinonia. É por isso que é difícil fazer discípulos, porque nós não temos uma missão mais. Então, nessa manhã, por meio dessa palavra, eu chamo você a valorizar a sua célula, a valorizar cada bebê da sua célula, cada pessoa que congrega na sua célula,
a valorizar aquela família espiritual ali, porque ali você está restaurando a essência, você está recuperando o maior valor do Evangelho, que é a vida de comunidade, é a koinonia. Lembre-se dessa frase: Deus vive em uma célula. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3, eles formam uma célula, uma comunidade. Jesus disse: olha, assim como o Pai é, eu sou. Eu e o Pai somos um. Olha só que coisa linda. Então, o Espírito Santo lembrará a vocês tudo o que eu tenho dito. Ele é o meu substituto. Ele é alguém como eu. Olha para você ver. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma célula, é uma comunidade, é uma koinonia. E se não for assim, não existe cristianismo, não existe igreja, não existe evangelho. É só balela, é falácia. Então não existe igreja sem koinonia, sem comunidade. Valorize a sua célula. Você está sendo usado por Deus para restaurar algo que foi perdido ao longo dos anos pela igreja. O que o Espírito Santo está fazendo hoje no mundo inteiro é restaurando esse princípio. Talvez você não conhece bem os fatos, mas quando você vê lá no Oriente, países, pessoas se levantando, matando aqueles cristãos, degolando, cortando o pescoço, enfiando a espada, fuzilando. Por que eles estão matando aqueles cristãos? Sabe por quê, irmãos? Porque aquela igreja está cumprindo a missão. Eles estão ganhando tantas almas, tantas vidas, eles estão ganhando tantas pessoas, que está mexendo com a cúpula lá em cima. Mas eles são uma koinonia, são uma comunhão. É uma igreja viva do Deus vivo. Deus te abençoe. Valorize a sua célula. Em nome de Jesus. Amém.